Na escuridão de uma praça esquecida no sertão nordestino, um menino de apenas 9 anos chorava de fome, invisível aos olhos do mundo. Enquanto todos passavam por ele sem se importar, Samuel se encolhia em um banco enferrujado, acreditando que ninguém jamais ouviria o seu clamor. Mas o que ele não sabia é que naquela mesma noite, alguém muito maior do que ele poderia imaginar estava prestes a se aproximar. Um encontro que mudaria para sempre sua vida, sua dor e até mesmo o seu destino. Prepare-se, porque esta não é apenas a história de um menino abandonado. É a prova viva de que, quando todos nos viram como nada, Jesus nos vê como tudo. E o que aconteceu naquela praça vai tocar profundamente o seu coração. Está começando mais uma incrível história no canal onde o milagre começa. Se inscreva agora no canal e não perca nenhum testemunho real. Imagine uma cidade quente do sertão nordestino, onde as ruas de paralelepípedo se perdem em meio à poeira levantada pelo vento seco. O cheiro de milho assado, de carne de sol e de fumaça de lenha se mistura ao barulho das feiras e dos vendedores ambulantes. Nesse cenário, entre risos de crianças que corriam atrás de bolas improvisadas e o apito de motos que cruzavam as avenidas estreitas, havia também quem fosse invisível. Era o caso de Samuel, um menino de apenas 9 anos, franzino, pele queimada de sol, pés descalços cobertos de poeira e olhos fundos, cansados de tanto chorar. Ele vagava pelas ruas de Quixadá, carregando consigo não apenas a fome, mas também a solidão. O estômago roncava como um tambor vazio, cada vez mais forte, cada vez mais doloroso. Ninguém parava para oferecer ajuda. Uma senhora que atravessava a praça apertou a bolsa contra o peito, como se temesse aquele menino inofensivo. Um jovem de uniforme escolar olhou para ele, mas voltou imediatamente a atenção ao celular. Samuel já estava acostumado. Ele era como uma sombra que passava despercebida. Ao final da tarde, quando o sol já se escondia atrás das formações rochosas que tornam Quixadá famosa, Samuel sentou-se em um banco de praça enferrujado. O vento soprava frio e fazia tremer seus ossos frágeis. Encostou a cabeça no braço duro de ferro e, para tentar se enganar, fechou os olhos. Na mente veio a lembrança da mãe, o cheiro do feijão no fogo, a voz doce chamando para jantar, o abraço que aquecia até as noites mais frias. Mas a mãe já não estava ali. Havia partido meses antes, deixando-o órfão de carinho e de pão. As lágrimas escorreram pelo rosto sujo. Samuel soluçava baixinho, tentando não chamar atenção. "Por que eu, Senhor? Por que estou tão sozinho?" murmurava no silêncio da noite. Enquanto o mundo ao redor seguia indiferente, ele se encolheu no banco, abraçando os joelhos, vencido pela exaustão. O sono o dominou. Era um sono pesado, doloroso, interrompido apenas pelo ronco do estômago vazio. A praça foi se esvaziando, as luzes dos postes foram acesas uma a uma, e logo só restava ele ali, um menino abandonado, adormecido entre lágrimas e fome. Ele não sabia, mas aquela noite marcaria o início de algo que mudaria sua vida para sempre. O dia amanheceu em Quixadá com o sol forte, sem piedade. O calor refletia no chão seco e Samuel acordou ainda mais frágil do que na noite anterior. O corpo estava dolorido por ter dormido no banco duro e gelado. O estômago continuava roncando, pedindo comida que ele não tinha. Com passos lentos, começou a caminhar pelas ruas em busca de algo que pudesse enganar a fome. Passou em frente a uma padaria. O cheiro do pão recém-assado enchia o ar como uma provocação. Samuel ficou parado na porta, olhando os pães quentinhos saindo do forno. Por um instante, pensou que talvez alguém tivesse compaixão e lhe desse ao menos um pedaço. Mas quando a dona da padaria notou sua presença, correu à fechadura da porta com um estalo seco, como quem afasta um perigo.
Com passos lentos, começou a caminhar pelas ruas em busca de algo que pudesse. O menino seguiu adiante, o coração pesado. Mais adiante, encontrou um grupo de garotos jogando bola. Ele ficou olhando com um leve sorriso no rosto. Por um momento, esqueceu a fome e lembrou de quando ainda tinha forças para brincar. Mas logo os meninos perceberam sua presença. Um deles gritou: "Ei, sai daqui! Vai arrumar o que fazer, pivete!" As risadas zombeteiras ecoaram como flechas no coração de Samuel. Ele baixou a cabeça e se afastou, sentindo-se ainda mais invisível, ainda mais pequeno. No meio da praça central, tentou se aproximar de um carrinho de pastel, onde o cheiro da fritura fazia sua boca salivar. O dono do carrinho, porém, logo percebeu: "Aqui não é lugar de pedir, moleque. Vai embora." Samuel caminhou mais um pouco e, sem forças, encostou-se na parede de uma vendinha fechada. Olhou para o céu azul intenso do sertão e sussurrou: "Deus, será que o Senhor se lembra de mim?" Suas mãos tremiam de fraqueza. Ele não sabia como iria resistir a mais um dia de rejeição e vazio, mas ainda não sabia que a resposta que tanto buscava viria de forma inesperada e muito em breve. E você que está ouvindo essa história, já passou por um momento de fome na alma, de sentir que ninguém te via? Comente aqui nos comentários como foi, pois sua experiência pode ajudar outras pessoas. Deixe também seu like se essa história tocou seu coração e se inscreva no canal Onde o Milagre Começa, para continuar acompanhando histórias de esperança e fé. A tarde caiu rápida sobre Quixadá. O céu, antes azul intenso, foi se tingindo de laranja e vermelho enquanto o vento soprava trazendo consigo poeira e o cheiro distante de lenha queimando em algum fogão de barro. Samuel voltou para a mesma praça onde havia chorado e dormido na noite anterior. Era como se aquele banco enferrujado fosse o único lugar do mundo que ainda o recebia. Ele se sentou, abraçou os joelhos e deixou as lágrimas escorrerem. A solidão pesava mais do que a fome. Lembrou-se da voz da mãe dizendo: "Filho, nunca desista por mais difícil que seja." Essas palavras ecoavam em sua mente como um sussurro distante, mas parecia impossível acreditar nelas. O vento começou a ficar mais frio. A noite chegou, e com ela um silêncio estranho, quase sagrado. Samuel, cansado, deitou novamente no banco. O sono o foi vencendo, pesado e doloroso. Entre sonhos e lembranças, parecia ouvir a própria mãe chamando seu nome. "Samuel, Samuel." De repente, um barulho suave o fez despertar. Ele abriu os olhos devagar e percebeu que não estava mais sozinho. Sentado ao seu lado, havia um homem de aparência simples, roupas claras, um semblante sereno e olhos que transmitiam uma paz que Samuel nunca havia sentido antes. O menino se assustou e tentou se afastar. "Quem é o senhor?" perguntou com a voz tremendo. O homem sorriu com bondade e respondeu em tom calmo: "Não tenha medo, Samuel. Estou aqui para te fazer companhia." Da palma de sua mão, o homem retirou um pedaço de pão ainda quente, como se tivesse acabado de sair do forno. O cheiro se espalhou pela praça, e Samuel, incrédulo, arregalou os olhos. "Mas como?" balbuciou. "Está com fome, não é?" perguntou o homem. O menino, sem forças para esconder a necessidade, apenas assentiu com a cabeça. Ele estendeu a mão e pegou o pão. Ao morder, sentiu um sabor tão bom, tão suave, que parecia impossível. Era como se aquele pedaço não alimentasse apenas seu estômago, mas também sua alma ferida. O homem o observava em silêncio, com um olhar cheio de ternura. Samuel, entre uma mordida e outra, não conseguia parar de pensar. Quem era aquele homem misterioso que sabia seu nome e lhe dava pão em plena madrugada? Algo extraordinário estava prestes a ser revelado.
Samuel devorava o pão com lágrimas escorrendo no rosto. Não eram apenas lágrimas de fome saciada, mas de algo novo que nascia em seu coração. O homem misterioso o observava com paciência, sem pressa, como quem entende cada dor sem precisar de palavras. Depois de alguns minutos de silêncio, Samuel, ainda desconfiado, criou coragem para perguntar: "Por que o Senhor me ajuda? Ninguém nunca olha para mim, ninguém se importa." O homem inclinou levemente a cabeça e respondeu com voz firme, mas cheia de ternura: "Porque a sua vida importa. Você não está sozinho, mesmo quando pensa que está." Aquelas palavras atravessaram Samuel como uma flecha suave, mas poderosa. Ele baixou a cabeça, sentindo que não estava acostumado a ser tratado com valor. "Mas, se eu não sou ninguém, só um menino perdido, que não tem onde dormir nem o que comer." O homem sorriu e colocou a mão sobre o ombro do menino. O toque não era apenas físico. Samuel sentiu como se um calor inexplicável invadisse todo o seu corpo, trazendo paz, conforto e uma sensação que há muito tempo não conhecia: segurança. Aos olhos das pessoas, você pode parecer pequeno e invisível, mas aos olhos de Deus, você é precioso. Samuel engoliu em seco. Havia algo diferente naquele homem. Ele não falava como os outros. Sua voz não carregava julgamento, apenas amor. "Mas quem é o Senhor?" perguntou hesitante, com os olhos marejados. O homem apenas sorriu, como quem sabe que a hora da revelação estava chegando. Então, tirou do bolso uma pequena moringa de barro com água fresca. Samuel bebeu, sentindo a garganta se renovar. "Essa paz que você sente agora, Samuel, não vem de mim, mas de quem me enviou. Eu vim para que você saiba que nunca esteve sozinho." O coração do menino acelerou. Havia algo divino naquela presença, algo que fazia a praça, antes fria e vazia, agora se tornar o lugar mais seguro do mundo. Ele não sabia explicar, mas algo dentro de si dizia que estava diante de alguém muito maior do que um simples viajante. A revelação estava próxima e mudaria tudo para sempre. A madrugada avançava silenciosa em Quixadá. O vento soprava suave entre as árvores da praça e a lua iluminava com delicadeza o banco enferrujado onde Samuel estava sentado. O menino ainda segurava o pão nas mãos, mas seus olhos permaneciam fixos naquele homem de semblante tão calmo, tão cheio de luz. "O Senhor fala como se me conhecesse", murmurou Samuel. "Mas eu nunca o vi antes. Como sabe meu nome?" O homem sorriu, seus olhos brilhando como o reflexo das estrelas. "Porque eu sempre estive contigo. Mesmo quando chorava sozinho, mesmo quando a fome parecia te vencer, eu estava lá." As lágrimas voltaram a brotar dos olhos de Samuel. Ele queria acreditar, mas a dor ainda era pesada demais. "Mas se o Senhor estava comigo, por que minha mãe morreu? Por que eu fiquei sozinho?" O silêncio tomou conta da praça por alguns instantes. O homem se aproximou e, com voz firme e doce, respondeu: "Nem sempre você entende agora, mas cada lágrima sua foi vista, cada noite fria foi acompanhada. Eu nunca te abandonei." Samuel não resistiu mais. Deixou o pão cair no colo, abriu os braços e chorou como não chorava havia muito tempo. O homem o acolheu, abraçando-o com força. Não era um abraço comum. Era como se cada ferida da alma fosse sendo tocada, curada, lavada pelas lágrimas. Ali, nos braços daquele homem, Samuel sentiu algo que não sentia desde que sua mãe partira: amor incondicional. "Quem é o Senhor?" perguntou o menino com a voz embargada, ainda abraçado. O homem olhou para o céu e depois para Samuel, sorrindo com uma serenidade que nenhuma palavra poderia descrever. "Eu sou Jesus." O coração de Samuel disparou. O mundo pareceu parar. O vento cessou, o silêncio se fez ainda mais profundo. Ele se apertou ainda mais nos braços do Salvador, temendo que fosse apenas um sonho.
Não me deixe, Jesus, não me deixe, implorou com lágrimas. Jesus acariciou seus cabelos e respondeu: Eu nunca vou te deixar, Samuel. Eu estarei contigo em cada passo. Naquele instante, o menino que dormira chorando de fome na praça, finalmente descansava nos braços de Jesus. Quando Samuel abriu os olhos novamente, o sol começava a nascer no sertão. As primeiras luzes douradas se espalhavam pela cidade e a praça já começava a ganhar movimento. Ele se levantou devagar do banco, limpando as lágrimas secas do rosto. O pão e a água que Jesus lhe dera pareciam ainda trazer força em seu corpo, mas era dentro da alma que a transformação havia acontecido. Samuel olhou para o céu azul, sentindo algo que jamais havia experimentado: esperança. As palavras de Jesus ecoavam como uma canção viva: Eu nunca vou te deixar. Naquele mesmo dia, o menino encontrou uma pequena igreja evangélica de portas abertas. Havia pessoas cantando hinos simples, mas cheios de vida. Ele entrou tímido e uma senhora o recebeu com um sorriso caloroso, sem julgamentos. Seja bem-vindo, filho. Aqui você nunca estará sozinho. Era como se o abraço de Jesus continuasse através daquelas pessoas. Samuel se ajoelhou no banco de madeira e, pela primeira vez em muito tempo, orou com sinceridade. Obrigado, Jesus. Eu sei que o Senhor me ouviu. O menino que havia dormido chorando de fome em uma praça, agora tinha encontrado mais do que comida. Havia encontrado a presença do Salvador. Você conhece esse verso? Ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor cuidará de mim. Salmos 27, 10. Muitas vezes, a vida nos faz sentir invisíveis, como se ninguém se importasse com a nossa dor. Mas a verdade é que Jesus sempre está ao nosso lado, mesmo quando não o vemos. Ele transforma lágrimas em esperança e fraqueza em força. Assim como Samuel descobriu, você também não está sozinho. Se você também deseja se apegar a Jesus como Samuel fez, ore comigo agora. Senhor Jesus, obrigado porque o teu amor nos alcança, mesmo nas praças mais frias e nas noites mais escuras. Toca o coração de cada pessoa que ouve esta história. Cura as feridas da alma e traz paz e esperança para cada vida. Que todos possam sentir o teu abraço hoje. Em nome de Jesus. Amém. E você já viveu um momento em que sentiu claramente a presença de Deus cuidando de você? Compartilhe sua experiência nos comentários, pois ela pode fortalecer outras pessoas. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal, onde o milagre começa, para que juntos possamos espalhar histórias de fé, esperança e transformação.